Oi, oi, oi. Boa noite para quem vai entrando. Boa noite para quem vai chegando. Oi, Paula. Eu vou te adicionar aqui. Mais uma quinta-feira de protagonistas. Estamos chegando ao final da nossa série. Oi, Mi! Oi, querida. Ai, não botei fone. Ninguém tava nem me ouvindo. Olha, eu tô doida. Não, eu tô te ouvindo. Tava me ouvindo? Tô. Ah, então tava tudo certo. Eu que tava Tudo, achando tudo. que não. Vamos esperar Então, um pouquinho? bem-vindo. Vamos esperar, mas acho que a gente já pode ir começando Ah, também, não tem então problema. bora. Bora. Vamos lá. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o que é a série, né? Os travesseiros aparecendo. Sim. Sobre o que é a série das protagonistas. As protagonistas surgiu da necessidade de a gente conversar sobre essas mulheres potentes e criativas, criadoras que a gente tem aqui na nossa região, né? Eu Uhum. ouvi de uma pessoa em uma outra live que não é que os movimentos, as mulheres, a população negra, a população LGBTQIA+, não tenha voz. É que as pessoas não têm palco, não tem quem ouça. Então, Uhum. a série Protagonistas veio também para suprir esse lugar, né? Que a gente possa falar quem nós somos, aquilo que a gente faz, como que a gente se construiu, como que a gente chegou até aqui, sendo quem nós... Parece que tá embaçada, minha... Tá embaçadinho, eu ia te falar, Mi, não queria te Tá, interromper, mas realmente acho que se tu deres um toquezinho na tua tela vai melhorar. melhorou? Ó, tá um pouquinho ainda. Quem Eu sabe? acho que é o Parece ring o light. foco. Ah, é. O Vê meu como já é que ficou. desistiu. O meu ring light já desistiu. Eu disse, vai ser ring light mesmo, porque ele esquenta e É, para de funcionar e eu só me estresso. o meu quebrou, as crianças conseguiram Agora tá quebrar ótimo. o light. Aí eu tô usando aquele pequenininho de fazer selfie, sabe? Ah, sim. Aham. Aquele miudinho, Tá mas aí bem ele boa fica a tua nos... imagem agora, Mi. Ah, que bom. Então, a série das protagonistas veio para isso, para que a gente possa dizer quem a gente é, o que que a gente faz, quem que nós somos, né? E a gente tem aqui na nossa região um monte de mulher poderosa que se transformou ao longo do tempo, né, Paula? Assim como tu, assim como eu, que veio num processo aí de transformação, de reencontro consigo mesma, de se ver e de se achar nessa caminhada. E aí eu não podia deixar de te convidar, né, para fazer para estar conosco, te conhecendo antes da Antonella, com a Antonella na barriga, depois com a Antonella Sim. nos braços, e hoje, depois de 5 anos, a Antonella tem 6 anos? 6. 6 anos Né, já. 6 anos depois, foi uma grande trajetória, uma jornada longa aí, né, de transformação e reencontro. Então, queria que tu Entendi. contasse pra gente quem tu é, quem foi a Paula, né? Como que ela chegou a conhecer esse caminho todo, que caminho que ela trilhou para chegar a ser quem ela é hoje. A live vai ficar salva para depois as pessoas ficarem assistirem e aí a gente vai compartilhando depois também. Ah, Então, que bom. essa é a nossa série, é uma conversa bem afetiva, não é uma coisa formal, profissional, então é uma coisa bem tranquila, bem gostosa para que a gente possa se encontrar realmente, né? Se encontrar, assim, estar juntas no meio dessa pandemia, né? E se reencontrar enquanto mulheres, enquanto mulheres que contam as suas histórias e constroem as suas histórias. Então, quem é a Paula? Quem sou? Olha Onde só. estou? Onde estou? Para onde vou? Te agradeço demais por esse convite. Eu também te admiro muito. E eu estava pensando hoje nessa trajetória, né? E pensando assim, quando que eu te conheci? E eu estava pensando, cara, eu conheci a Mi bem quando eu comecei a minha desconstrução. Porque o dia que eu te conheci foi quando eu ouvi e me apaixonei e entrei no mundo do parto natural, da humanização, né? Lá na Santana, não sei se tu lembras,
né? Lembro. Com a Gabi, com as meninas. Foi a primeira vez que eu te vi na vida. E Uhum. eu, né? Eu era uma menina com outra cabeça, tinha esse instinto de querer ter um parto natural, mas não tinha nenhum conhecimento sobre isso. E vendo vocês ali super empoderadas, falando sobre empoderamento, que eu nem sabia o que era empoderamento, nem sabia. Fiquei assim, chocada. Eu disse, meu Deus, eu quero isso para minha vida. Cheguei, né, bruxeando em casa, dizendo, marido, nós vamos ter um parto natural. E ele disse, nós vamos ter um parto natural se tu tiveres condições de ter. Não, eu vou ter condições de ter um parto natural. Eu sou uma mulher, eu fui feita para parir. E lá, todo o teu discurso, eu cheguei em casa e aí, né, depois com o tempo, eu e o meu esposo assistimos juntos o Renascimento do Parto e realmente quando ele assistiu o DVD, ele ficou chocadíssimo e disse, não, nós vamos buscar isso. Na época, né, em 2014, Uhum. acredito que vocês estavam iniciando esse trabalho, então Foi. Tubarão ainda não tinha, né, as condições ali para ter a doula no hospital e eu fiquei receosa e acabei tendo a Antonella em Floripa, né? Mas eu A digo que a gente minha brinca que desconstrução... quando eu cheguei aqui, isso aqui era só mato. Literalmente. É isso mesmo. A gente foi Então, desbatendo as coisas. é bem isso. Levando a palavra do amor próprio, eu digo, bati nas É, portas. bem isso. E eu tenho certeza que a minha desconstrução real começou ali, sabe? Porque o parto para mim foi muita. Eu digo assim que a minha desconstrução, eu tive que desconstruir a imagem, a pessoa, quem eu achava que era, para me tornar Uhum. quem eu realmente sou, né? Então eu comecei nessa jornada toda de autoconhecimento, mas o parto, né? O que aconteceu? Eu tive o parto humanizado, maravilhoso, do jeito que eu sonhei, estudei demais ali através dos conhecimentos que vocês passaram, né? Busquei muito esse conhecimento, só que eu usei o empoderamento do parto para o meu corpo, né? O que aconteceu? Uhum. Quando eu tive ali o parto, eu acabei postando o parto, né? E vibrando muito nisso, e depois dando o meu relato de parto, com uma vontade mesmo de ajudar as mulheres e colocar isso, meu Deus do céu, se eu não sabia isso, pode ser que tenha um monte de mulher que não sabe, que Uhum. pode ter um parto humanizado. Então, surgiu essa vontade bem grande, só que ao mesmo tempo, né, eu, como profissional de educação física, acabei desvirtuando, deturpando todo esse empoderamento para o meu corpo. Eu queria, né, me tornar uma mamãe fitness e colocar ali 15 dias depois do parto a minha barriga toda sarada e, Senhor amado, achando que isso era empoderamento. E, né, de alguma forma, pode ser que, né, alguém ainda pense que sim, mas para mim estava sendo completamente tóxico e full com a minha saúde emocional, né? Uhum. Então, eu disse, eu fui assim até, a Tonton nasceu em 2014, até 2016 eu entrei num processo, né, Mi, que tu conheces, de compulsão alimentar, de distorção de imagem, de ortorexia, que é a compulsão por comer saudável demais, enfim, uma série de transtornos que eu achava que eram ligados à comida, à forma de se alimentar, mas na verdade era um vazio muito grande interno. E só quando eu pensei, opa, tem alguma coisa de errado comigo, isso aqui parece que não tá certo, eu tô cada vez mais me expondo e ganhando likes, seguidores, patrocínios, né? E não é nem patrocínio que se fala mais, olha eu que velha. Parceria, parcerias, né? Parcerias e tal, né? Ganhando sapato, roupa, tudo aí da Uhum. blogueiragem que eu fazia, né? Que acredito que tem, assim, o seu... Pode ter o seu papel positivo, mas não, o jeito que eu fazia não era. E eu já aceitei tudo isso, já, né? Já integrei tudo isso dentro de mim. Mas realmente tive que fazer essa pausa da internet. Eu fiquei 5 meses, saí de cena e disse, vou cuidar de mim. E aí comecei a buscar
autoconhecimento, fiz o curso de Reiki, fiz um monte de curso de autoconhecimento, um atrás do outro, assim, né? Porque daí a Ariana, louca, intensa, quer tudo. Quero Uhum. tudo. Pode me dar tudo que fosse de autoconhecimento, eu estava lá fazendo curso. E aí fui e me apaixonei demais por essa coisa do autoconhecimento e fiquei um tempo fora, mas logo, acho que a palestra da minha volta tu estavas, né, Mi, lá no estúdio. Uma palestra Tava. que eu fiz, Uhum. tipo assim, voltei. Tem Aham, noção? tava. Aham. Voltei que é uma ressurgir das cinzas. Mas Então eu lembro. vim mesmo, né? Eu vim com toda essa paixão, essa vontade de querer falar para as pessoas, de gritar mesmo e dizer, meu Deus, mulheres, nós somos tudo cagada mentalmente, Aham. tá tudo errado, né? Vamos nos ajudar, vamos praticar a sororidade, né? E vim com toda essa linguagem que eu fiz uma palestra ali bem simples e logo depois engatei o DBC, o De Bem Comigo, né? Que Uhum. foram aquelas palestras gratuitas, que era um grupo de apoio ao amor próprio. E não parei mais, né, Mito? Aí até hoje me tornei terapeuta, não atuo mais na educação física, parei esse ano. Então, eu atuo hoje só como terapeuta, né, integrativa, utilizando aí várias técnicas, Theta Healing, Reiki, a CNV e a disciplina positiva agora também. Então, sou muito, muito, muito grata por tudo que me aconteceu, porque se não fosse tudo isso, eu não estaria aqui hoje conversando contigo, né? E não teria ajudado já Uhum. tantas mulheres. Então, mais ou menos, não sei se falei de uma forma muito resumida, acabou a live, galera. E como é que foi esse processo de se perceber numa relação tóxica consigo mesma? Né? Porque a gente fala muito de relacionamento abusivo com os outros, né? Mas com a gente mesma, a gente é muito abusiva, né? E nesse se olhar e não se ver, né? A gente se olha no espelho, mas não se enxerga de verdade. E eu lembro muito, assim, das tuas lutas com relação à alimentação mesmo, assim, de quantas gramas estava comendo, de o que estava comendo, e como aquilo era uma coisa muito regrada, né? Muito Muito, muito específica, assim. importante também. Então, e como foi perceber que aquilo não era saudável para ti? E como é para ti comunicar isso para as mulheres? Olha, aquele jeito não era legal. E quando chega uma mulher com esse mesmo perfil para ti, porque a gente atrai aquilo que tem ressonância próximo da gente, né? Então, imagino que a maioria das mulheres que chegam para ti são mais ou menos com o mesmo perfil. Como que é essa linguagem, essa conexão, essa comunicação com elas, assim? O quanto que isso bate em ti, como que tu faz para fazer a própria limpeza também, assim, né? Isso não é meu, isso é dela. Como que tu te sente nesse lugar? Sim. Mi, eu sou muito grata, né, por hoje servir como esse canal, né? Eu digo que eu não faço nada, a gente só é um canalzinho e recebe, e é isso mesmo, a gente tem ressonância, tem, né, afinidade energética com as pessoas e atrai isso para o nosso campo. E a minha relação com a comida era, sim, essa coisa bem tóxica de... Primeiro, eu não fazia ideia nenhuma que era tóxica, né, Mi? Eu achava que eu estava arrasando. Uhum, Eu achava, eu peguei bem aquela fase ali, crazy fitness mesmo, que eu acho que, graças a Deus, isso aí já está sendo desconstruído, mas bem devagarzinho, a gente sabe, né, Mi? É um uhum, processo, mas eu peguei bem aquela fase ali do início e eu realmente, né, eu sou muito dedicada, eu sou muito intensa no que eu faço, eu me jogo mesmo e eu queria realmente fazer o que tinha que ser feito para ficar com o corpo X. E eu comecei a ver que isso era tóxico porque eu ficava cada vez mais próxima do corpo X e mais insatisfeita. Nunca estava bom, uhum. né? E eu comecei a ter períodos mesmo de compulsão, onde eu fazia uma dieta extremamente restritiva, dessa de pesar, dessa de ficar comendo a mesma coisa por um mês, fazendo jejuns e... Nossa, e assim, ó, amamentando, né? Amamentando a Antonella ali até quase 2 anos, e ela acordando de 7 a 10 vezes por madrugada, Nossa. eu amamentando ela e fazendo, e acordando
6 horas da manhã para fazer jejum intermitente e fazer aeróbico em jejum? 45 minutos? Sem ter comido nada? Era assim, era nesse nível. Era algo completamente desproporcional, obsessivo, né? E E antinatural também, Paula. Antinatural. completamente antinatural, antifisiológico, né? Eu digo para as mulheres hoje, É. cara, tu consegues controlar a tua vontade de fazer xixi, de ir no banheiro, as tuas necessidades fisiológicas? A fome também é uma necessidade fisiológica. Como é que tu vais querer controlar isso e dizer, não, eu como Uhum. X, porque é isso aqui que eu sinto fome, ó. Não é assim que funciona, né? E aí eu tenho muito carinho e cuidado em passar isso para as mulheres, né? Eu já tive muitos atendimentos, muitos casos na mentoria do amor próprio, que é um dos trabalhos que eu faço, de problemas de transtorno alimentar. Em alguns casos eu peço auxílio para profissionais da nutrição, que agora estão também crescendo na nossa região aqui de nutrição comportamental, né? Para lidar Uhum. especificadamente com esses casos. Então, o Eu que tenho uma eu amiga que faz nutrição comportamental. Ela faz acompanhamento com uma nutricionista comportamental em Porto Alegre. eu Ela acho adora. incrível. Nossa, para mim foi o que salvou a minha vida, porque eu achava que eu tinha problema com a comida, eu me achava uma descontrolada em relação à comida, eu achava que eu era um monstro em relação à comida, que eu comia, né? Porque daí o que que acontecia? Restrição gera compulsão, né, Mi? Eu não comia Uhum. nada, né? Era aquelas coisinhas ali, 150 nananã, mato e carne. E aí, o que que aconteceu? Eu ficava um tempo assim, totalmente restrita e depois muita compulsão alimentar. E a compulsão alimentar, para quem está aí assistindo e às vezes pensa que tem compulsão alimentar, né? Tem que ter bastante cuidado com isso também, né, Mi? Porque compulsão alimentar é realmente um transtorno, né? Uhum. E não é simplesmente ir no rodízio de pizza e achar que comeu demais. Compulsão alimentar é um negócio que tu começa a comer sem fome até passar mal, né? Uhum. Então eu tinha essas crises e depois acabei até. Hoje não acho que não tem essa necessidade de rotular, mas fui diagnosticada como bulímica também. Porque a bulimia não é simplesmente tu enfiar o dedo na goela, isso eu nunca fiz, enfiar o dedo na goela para vomitar, né? É tu se purgar de alguma forma. E eu me purgava, me punia, fazendo exercício demais ou entrando em outra dieta restritiva. Então, eu estava Uhum. ali num processo bulímico constantemente, né? A compulsão alimentar é também um sintoma da bulimia. Uhum. Então, eu É um estava ciclo, né? nesse Faz parte do processo. ciclo. Um ciclo, e ele é uma bola de neve que só vai crescendo cada vez mais. E aí eu disse, não, tá tudo errado, não é isso que eu quero. Quando eu cheguei lá com o corpo cheio de veia e do jeito e com tantos seguidores, cheia de like, DDD, eu disse, e agora? O que que a minha vida mudou, né? Para que esse corpinho perfeito? Para quê? Para nada. A minha vida estava toda cagada, minha mãe doente, eu com vários problemas pessoais. E hoje eu até fico emocionada em falar que eu estou fazendo formação em constelação familiar e eu entrei num processo tão grande de autoconhecimento nos últimos tempos que eu acessei-me, que aquele tempo que eu estava ali passando por aquilo, a minha mãe estava num processo muito difícil, né, em relação ao câncer e perdendo muito peso. Então, o processo que eu entrei, segundo, né, os meus estudos aí da constelação familiar, que eu acessei recentemente, foi que eu estava deixando o meu corpo se esvair, sabe? Eu estava minguando Uhum. para não ver a minha mãe ir. Era tipo assim, eu sofro, eu me coloco, eu me entro num processo de salvação para me colocar no lugar dela, como se isso fosse possível para que ela não partisse. Olha Uhum. só que forte isso, Entendo. né? Então eu entrei, Faz acessei esse todo sentido. processo, todo sentido, né? Enfim, foi um processo bem doloroso para mim. Não foi de um dia para o outro que eu me livrei dessa compulsão alimentar, né? Muito estudo sobre isso, muito autoconhecimento, muita alimentação consciente e intuitiva, muita transformação no relacionamento comigo mesma, para isso refletir no meu relacionamento com a comida, né? Porque isso é Uhum. só um reflexo, né? A forma que a gente lida com a comida e tem muito a ver com esse nosso
com essa coisa maternal, né? Sabes, né, Mim? Desde a hora lá que se a criança foi amamentada, se ela não foi, se foi no peito, se não foi, tudo isso Uhum. já tem uma interferência na forma com qual a gente lida com o alimento. Uhum. Então, eu faço esses atendimentos com muito carinho, com muito cuidado, para passar essa linguagem bem aos poucos para as mulheres, para não assustar o campo. Algumas meninas, eu já atendi menina com anorexia em casos gravíssimos, em que eu encaminhei até para nutrição comportamental, mas foi um caso tão grave que ela não quis dar continuidade. É uma escolha, Nossa. né? Tem pessoas que realmente não aceitam e olha que eu fui, né, bem sutil, bem suave, para entrar no campo dela e passar toda essa imagem de aceitação, de desconstrução e de que não é necessário mesmo fazer toda essa restrição, mas ainda assim ela não deu continuidade, nem comigo, nem com a nutrição comportamental. E é uma É que é escolha, né? uma. A Cada gente pessoa tem vive o seu numa, processo. e a gente vive numa sociedade que cobra muito esse corpo perfeito, esse ideal, né? Essa magreza extrema. Então, eu passei por um processo também que eu tava muito magra, mas eu tava muito doente. E ninguém nunca perguntou como é que eu fiquei tão magra. As pessoas me perguntavam, nossa, que magra que tu tá, o que que tu fez? Eu mentia. Eu mentia, não, eu tô correndo. Não, tô fazendo reeducação alimentar. Eu nunca falei que eu tava tendo crise de pânico, da hora que eu acordava até a hora Olha. que eu dormia, né? Então, assim, porque a sociedade não tá a fim de saber disso, ela quer saber só que tu tá magra, né? Então, ela não quer saber Isso. se o teu emocional tá bom, se tu tá desequilibrada, se tu não tá. Então, se livrar de todo esse peso do que as pessoas esperam do nosso aspecto também, da nossa apresentação, também é muito difícil, né? E aí É. tem a relação da gente com a gente mesmo, e tem a relação dos outros com a gente também. Então, são várias desconstruções ao mesmo tempo, né? Então, e E aí são escolhas. a gente precisa ser muito forte para remar contra a maré, né, Mi? Nós somos exatamente essas pessoas que remamos contra a maré. Então, vem toda a pressão estética, a opressão estética, e a gente está ali remando contra. É um processo que, né, tem tanta gente que me fala, Paula, mas onde é que tu vai chegar com isso? Tu queres chegar a algum lugar? Eu digo, Uhum. se eu ajudar uma, duas pessoas com isso, já para mim já está ótimo, né? A gente vai trilhando esse caminho. Eu penso demais na minha filha, tu também tens filha, e aí Uhum. tem os meninos também que já estão, sim, eu já atendi homens, tá? Com dois homens Sim. com casos também de totalmente distorção de imagem e bulimia e tudo mais. E eu acho que, por um lado, tem toda essa linha da desconstrução atual, mas, por outro, tem a parte muito forte ainda do mercado, né, Mi? Que a insatisfação Sim. corporal vende demais. Então, os serviços Uhum. aí para cada partezinha do nosso corpo Aham. não param de crescer, né? Então, aí tem... E aí eu fico bastante assustada. E aí eu, às vezes, gravo um videozinho aí, e aí tem gente que adora e tem gente que me odeia, e aí eu perco um monte de seguidores, mas Eles realmente que eu lutem. acho que quem quer me ouvir e quem precisa me ouvir vai estar comigo. Eu já, né, não tenho mais essa pretensão de ter X seguidores. Já tive, mas não tenho mais. Eu acredito que o meu propósito é muito maior do que números, né? Meu Deus. Uhum. E, enfim, eu fico assustada com essa quantidade de serviços e de cada vez mais, né, de padrões, de coisas aí que as meninas olham e pensam, meu Deus do céu, se eu não tiver a boca tal, o cílio tal, a sobrancelha tal, né, eu É. não sou o suficiente. E não é nada E a disso, gente né? acaba caindo a gente acaba caindo numa padronização também, né? As mulheres acabam caindo numa padronização. E isso é uma coisa que é esperada da gente desde a vida inteira, né? Tem aquela frase que fala o que vai ser das indústrias de cosméticos, de maquiagens, quando as mulheres acordarem se amando, né? Elas vão falir, porque a gente está nesse lugar dessa prateleira à disposição, né? É uma prateleira que a gente está à disposição do mercado, né?
Então, a gente está à disposição do mercado porque o mercado está à disposição da gente também. É toda uma cascata de serviços que gira só em torno do consumo da mulher para que a mulher possa ser consumida. É um ciclo, né? É um A mulher ciclo. vista, a mulher vista como um produto, e aí para que a mulher seja vista como um produto, ou melhor produto, ela precisa consumir X produtos também. Então tem toda uma questão de É, objetificação feminina por total, trás total. desse monte de objetos que a gente precisa E aí, e aí acaba utilizar tendo, e... acaba tendo toda essa confusão e de que a gente faz isso mesmo por nós mesmas, né? Aí as meninas vêm com esse discurso de não, capaz, eu faço isso para mim mesma. Eu gosto Uhum. mesmo, eu gosto, não, né? Esses dias eu postei alguma coisa sobre isso e daí veio uma pessoa me falar que P, eu realmente me senti muito melhor depois que eu fiz um alinhamento do não sei o que lá, nem sei o que é, preenchimento do nananã. Porque eu corria, e correr era a coisa que eu mais. Olha que forte, me correr era a coisa que ela mais gostava de fazer. E ela disse que começou a correr e sentiu que a bochechinha caía. E por causa dos radicais livres, me deu toda uma explicação. E que quando ela fez o preenchimento, acho que era aqui, ela sentiu muito melhor autoestima. Eu disse, é mesmo? E quanto tempo durou essa tua satisfação? Aí ela me disse, olha, eu acho que foi 6 meses ou um pouquinho mais. Eu disse, e depois tu continua a fazer? Não, não, eu não continuei porque daí eu não tinha dinheiro e tudo mais. Eu disse, e aí? E a corrida, tu continuou? Não. A coisa que ela mais gostava de fazer era a corrida. Mas porque ela estava... detalhe, olha só que interessante. Ela tinha ido fazer uma foto da carteira de motorista. E na carteira de motorista, quem é que fica bonita? Com aquela luz... Não. Olha só. E aí vem essa coisa Aquilo é um toda de que a negócio gente... que foi feito pra gente ficar feio. Não E olha adianta a aqui, pessoa para mais que... bonita do mundo ficar horrível. Não adianta. E para que essa necessidade de estar sempre bonita? Hoje eu tenho uma coisa que eu digo. Hoje eu quero ficar feia e F. Eu não tenho mais Aham. essa necessidade de estar bonita todos os dias. Hoje eu não quero, hoje eu quero ficar feia. Tá? Quer me achar feia? Eu vou ficar feia mesmo, eu não vou me maquiar, né? Hoje eu consigo super me aceitar sem maquiagem, não me acho feia Uhum. sem maquiagem, mas pode ser que alguém ache, e aí? Né? Essa obrigação Não, de eu tu faço estar vários, sempre saio bonita, vários dias assim. né? Então, assim, a gente gosta de se maquiar. Hoje eu uso muito a coisa da maquiagem, do autocuidado e de toda essa coisa da vaidade mesmo, como uma diversão. Eu ressignifiquei Uhum. tudo isso dentro de mim, sabe? E a minha filha foi um grande aprendizado para mim nesse sentido, porque daí, né, eu vim com todo o discurso, não, a minha filha não vai gostar de princesas e nem de rosa e nem de maquiagem. Veio a Antonella toda perua querendo se maquiar toda. Meu Aí eu Deus. disse, Eles vêm pra dar um tapa na cara da gente mesmo, e né? É para pra dar um isso que tapa serve na os filhos, cara. né? Isso, só porque daí eu vi que ela faz isso como diversão e não como obrigação. Ela não faz aquilo ali Uhum. achando, vou ter que ficar assim, né? E agora realmente a gente teve uma conversa sobre isso, de que aquilo ali é tóxico para a pelezinha, e ela super aceitou e ela disse, mamãe, às vezes o meu cílio parece que eu tô até de rímel, né? Mas eu me amo exatamente como sou, ela disse. E, né, eu trago toda essa linguagem para ela, sempre, sempre, sempre. Então, é muito legal, né? A gente poder... Porque a gente fala muito também de fortalecer a autoestima das crianças. E as mães me perguntam demais, né? Eu tenho trabalhado bastante essa relação mãe e filho. Sim. E elas me perguntam, Paulo, como é que eu vou fortalecer a autoestima do meu filho ou da minha filha? Eu digo, fortalecendo a tua. Porque nós somos os Uhum. exemplos, então não adianta tu dizer, filha, tu és maravilhosa exatamente como tu é, por que que tu quer alisar o cabelinho se teu cabelo é lindo? Se tu vai lá, faz a chapinha, ou diz que tá gorda, ou diz que não sei o que lá, né? Não Uhum. funciona. Não sei se eu Bem, me isso teve estendi uma... muito aí. Não, a conversa é assim mesmo. Teve uma vez que a gente tava se arrumando, né? Uhum. E em geral, né, quem me acompanha sabe que eu me ajeito, vou lá e faço uma selfie, mesmo que eu não poste, mas eu faço pra ver se, né, tá tudo direitinho. Porque eu também tenho um pequeno distúrbio de imagem. Eu não consigo ver o que tá no espelho, eu só consigo ver o que tá na foto. O que tá no espelho Olha eu não só, enxergo. olha E não é só. pequeno, é grande, na verdade. E Uhum. aí, vou lá, tava, né, teve um período da vida em que eu tava assim, mais upzinha, e eu olhava e dizia,
bem maravilhosa, né? Olhava, bem maravilhosa, né? E saía. Aí a gente estava se arrumando ainda, não estava pronta. Chegou um dia a Catarina, minha filha, na frente do espelho, se olhou, se olhou, se olhou, pegou o meu celular, bateu foto, chegou na frente do espelho, bem maravilhosa, né? Aí eu olhei, quem, Catarina, que é bem maravilhosa? Ela, eu, né, mãe? Onde é que tu viu isso, minha filha? Ela, tu faz isso toda vez que a gente vai sair. E a gente nem percebe, né, que faz essas coisas. Tá bom, né? Então tá, é bem maravilhosa nós duas, então, né? E ela é assim, sempre bem maravilhosa. Vive exibida com os cabelos e tudo. Se achando. Sim, E eu deixo ser assim mesmo. E é assim que com tem que ser. Tem certeza. que gostar de si, né? E não só Isso. gostar de si no aspecto físico também, mas gostar de si do seu comportamento, gostar daquilo que pensa, daquilo que fala, se sentir livre para dizer o que tem que dizer, para expressar a sua criatividade, expressar a sua personalidade. E esse é um espaço muito importante, né? Em especial para as mulheres. Então, assim, jogadas para escanteio, estão durante tantos anos caladas e silenciadas, né? Em que a nossa expressão de criatividade, expressão de pensamento não era válido, né? A gente fez uma live com a Renata Dalbó, que é escritora e presidente da Academia, Associação Catarinense Brasileira de Jornalistas e Escritoras, aqui da região de Santa Catarina. E aí ela estava falando que as mulheres até pouco tempo atrás não podiam nem estudar, quanto mais escrever um livro. Né? Então, quando a gente fala dessas questões de autoestima, também a gente está falando do aspecto físico, mas, né, para além dele, a gente também precisa falar desse lugar de falar, de se expressar. Né? Porque a forma como a gente se expressa por fora também é reflexo daquilo que a gente expressa por dentro. Né? Como diz assim, às vezes as mulheres estão lá muito, como a gente estava falando, né, objetificadas, armadas, lindas, maravilhosas, enquerequetadíssimas, perfeitas, mas mudas, né? Desde que não falem. Desde que não existam, que não estejam, né? Então a gente precisa se aceitar nesse lugar de ser como é, independente da forma que esteja usando, porque aquilo que tem dentro é valoroso, né? Aquilo que se é tem valor. Isso, Omi. E tu sabes que eu, estudando agora a disciplina positiva, a comunicação não violenta e toda essa relação dos nossos relacionamentos, não só com os nossos filhos, mas com tudo, a gente fala muito no desenvolvimento da autoestima da criança, né? E a maior forma de desenvolver a autoestima, na verdade, né, a criança nasce com amor próprio, né? A gente vê que o que a gente tem que cuidar é para que eles não percam isso, né? E a maior forma de fazerem eles desenvolver a autoestima é fazendo eles desenvolverem a crença de que eu sou capaz. Eu sou capaz, eu me sinto, eu estou colaborando com a minha família, eu me sinto, sabe? Olha só que coisa maravilhosa, não tem, né? Sim. Se tu for pensar o quão forte é isso, não tem nada a ver com a tua parte física. Imagem? Né? Não tem nada a ver com a tua imagem, tem a ver com tu olhares no espelho e dizer, cara, olha que coisa maravilhosa que eu fiz. E a criança mesmo fazer um desenho, né? E às vezes a gente, né, falando aí já uma questão da disciplina positiva, ah, que lindo! Né? E aí é tão diferente de a criança olhar e dizer, mamãe, olha que legal isso aqui que eu fiz, é mesmo. O que que tu achou? O que que tu achou do teu desenho, né? Fazer mesmo ela refletir e ela ter senso crítico mesmo para dizer, ai, parece que aqui eu passei um pouquinho da linha, parece que ali, nananana, né? E se sentir capaz mesmo, desenvolvendo cada vez mais essa crença. E se autoavaliar também, né? Isso. E se autoavaliar, mas sem aquela autocrítica excessiva ou sem depender do aplauso alheio para o resto da vida, né? Porque daí o que acontece? Com a educação tradicional, né, Mil, a criança desenvolve a crença de que precisa realmente bajular e ser submissa para receber aprovaçãozinha, aplausinho alheio para sempre. Ou ela vai se revoltar, né? Meter o revolt e ficar super contra, enfim, rebeldezinha, né? Então, acho que existe um caminho do meio aí para que ela desenvolva todas essas habilidades de vida e se sinta, meu Deus, amada incondicionalmente. E eu sempre digo, amor incondicional só vem de aceitação incondicional.
E aceitação Uhum. incondicional, o que é? Tu se aceitar com todas as tuas partezinhas. Aceitação não significa dizer, meu Deus, mas agora eu tenho que me achar linda, mas eu me acho feia, mas eu não gosto do meu nariz. Mas não tem nada a ver com isso, né? Significa que, ok, tu não gostar do teu nariz, e ainda assim tu aceita ele. Tu se permite existir. Uhum. Essa coisa que tu falou, Mi, com relação à distorção de imagem, eu digo para as minhas mentorandas, pratiquem o amor à segunda vista. Que é o quê? Tu estás ali, olhou no espelho, disse, ui, 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 tem uma mancha aqui, tem um nariz aqui, ui, tem que melhorar isso aqui. Opa, deixa eu sair de cena um pouquinho, respirar, me conectar com o meu eu superior, com a minha deusa, e agora eu volto. E aí eu me olho novamente e toda essa relação se transforma, né? Vinda Uhum. desse lugar de aceitação incondicional. Ainda assim eu vou olhar para o meu narizinho e talvez não esteja muito contente com ele. E tá tudo bem, porque ninguém é obrigada a ter todas as partes Uhum. minuciosamente desenhadas e harmonizadas. Aham. Porque, né? Porque isso é vendido como harmonização de vida e só que não, né? Uhum. É, tudo vem tudo vem desse espaço interno. Eu sempre digo, coloca a lâmpada para ti e não para fora, né? Não para o que tem fora. Coloca esse locus interno e não externo, porque a gente fica procurando satisfação, contentamento com o que está fora, com o que está fora, e esquece que a coisa pode ser tão mais simples, né? Respirando e ficando presente, né? Se Uhum. colocando nesse lugar de paz que é possível, que todo mundo tem acesso, mas que na correria a gente fica tão loucona que não se dá conta de que um simples respirar pode salvar o teu Verdade. dia, né? Levantar o teu astral, até a tua autoimagem em tu se olhar e praticar o amor à segunda vista. E entender que, assim, a forma que a gente tem das coisas é só a forma que a gente tem das coisas, né? Funciona. Meu nariz está funcionando legal, ele é capaz de me trazer o ar, ele é capaz de filtrar o ar que está entrando para o meu corpo, ele me purifica, né? Tá tudo certo com ele. Então, que bom, que maravilha. Eu tenho um nariz funcional, que lindo, tá tudo certo. Eu tenho olhos que funcionam, olhos que vêm, que Que me é permitem realmente enxergar. para isso que ele Que serve, bom, né? que maravilhoso. Então, assim, e cuidar melhor dessa nossa máquina perfeita que é o nosso corpo, né? A gente esquece de agradecer a essa máquina linda que a gente tem, que nos Hum, possibilita guardar quem nós somos, né? Porque o corpo é hum. uma máquina, uma, é uma forma que a gente Eu digo, carrega. eu digo que é um empréstimo. Isso. É um Né? Mas é um empréstimo. Ele nos pacote. foi emprestado, mas, né, estamos aqui de passagem vestindo essa capinha. Isso. E em outro momento a gente vai vestir outra capinha. Então, assim, ele é um pacote que a gente usa, que a gente carrega, mas em outro momento vai ser outro pacote, outra capinha, outra, né? E esse outro momento pode ser em outro momento da nossa própria vida, porque enquanto criança a gente carregava um corpinho, enquanto adolescente outro corpinho, antes da maternidade um outro corpinho, depois outro corpinho, na velhice a gente vai usar um outro corpinho. Então, assim, essa máquina ela também vai se transformando à medida que a gente também vai se transformando. E cuidar dela é o mais importante, né? Cuidar dela de forma saudável, com amor. Entender que amar esse corpo, amar essa forma, é mais importante do que dar a forma perfeita para a forma. Né? Então, Com assim, o que eu certeza. estou fazendo com isso tudo aqui que eu tenho? Estou cuidando bem? Estou nutrindo bem? Estou olhando para aquilo que está funcionando? Estou fazendo com que funcione bem ou estou deixando funcionar mal? Né? Hum. Tem um fígado, por exemplo. Se a gente beber demais, ele vai parar de funcionar direito. A gente vai fazer com que ele funcione mal. É o meu caso, é o meu Hum. caso. A gente se entrega aqui. Eu faço isso. Qual, que, qual é o risco de eu fazer com que o fígado não funcione bem? Eu tenho esse risco, aquele outro risco. Então, assim, tô prejudicando a minha máquina, né? E eu Hum. prejudicando a minha máquina, posso ter vários outros problemas, né? Outras dificuldades que lá na É um frente processo vão fazer consciente. falta. Isso, lá na frente vai fazer falta para minha maquinazinha da velhice. Então, assim, é um processo de amor consigo mesma, né? E de cuidado Isso. com aquilo que a gente, com esse corpo que a gente está carregando. Uma vez eu ouvi uma terapeuta Gestalt, era um grupo de mulheres que a gente fazia uma leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E aí ela Uhum. trouxe, era na leitura das
Não me lembro se era As Deusas Sujas, não me lembro qual era o conto do livro. E Uhum. aí ela trouxe a seguinte fala, que os deuses nos invejam porque nós temos um corpo para sentir. Uhum. Quando a gente é Uhum. tocado, a gente Uhum. sente. E isso, para Uhum. os anjos, é um privilégio. Eles não têm Sim. uma matéria para sentir. E aí, Lindo. Eu já sempre li que o eu livro, penso... mas não lembrava disso, não. Não, é porque não está no livro. Ela trouxe isso na roda. Ah, entendi. Maravilhoso. E aí, Maravilhoso. Ô, Mi, sempre que eu lembro pode dessa falar. fala, às vezes ó, eu penso Uhum. assim, não estou cuidando direito do meu corpo não está legal. Eu lembro dessa fala, assim, eu estou negligenciando aquilo ao qual os anjos têm inveja. O privilégio, né, de sentir. É. Uhum. Ô, Mi, e essa questão do saudável, né? As pessoas acham que o saudável é o físico, né? Tem Uhum. muito essa hipervalorização do físico e esquecem que o saudável, para tu te motivares a cuidar do físico, tu precisa estar com um mental muito saudável. E as pessoas Uhum. acreditam demais que ainda, principalmente as mulheres, que a motivação vem pela culpa, vem pelo ódio. Quando eu me olho no espelho e eu me acho uma M, aí sim eu vou buscar uma academia, eu vou me alimentar bem, ou, sabe? E não é, né, Mi? A motivação Não. que é É o... consistente, a motivação que é consistente, que é duradoura, ela vem pelo amor. A do ódio tu vais fazer, até vais procurar um exercício ou uma alimentação, né? Que te proporcione aí maior vitalidade, disposição, mas tu não vai dar continuidade. Tu vai fazer isso por um mês, talvez 3 meses, e tu vai. Não há 21 dias que aguente se a motivação for baseada na punição ou no ódio próprio, né? É. A gente precisa mudar essa conscientização que vem, de novo, lá da infância. Eu vou puxar sempre para a infância, porque é o meu Sim, foco do momento, que vem, né, da nossa forma de educação tradicional, na qual a gente foi punida para aprender, né? Na qual a gente sim. foi punida para aprender e entender que Chantagem? realmente, claro, ou a gente era recompensada ou era punida. Então, dessa forma, que habilidade para a vida eu Uhum. desenvolvi? Não desenvolvi, eu entendi que eu aprendo sofrendo, que o sofrimento me traz mais aprendizado. Se eu sou punida, é assim que eu aprendo. Então, vamos lá, sua gorda, nananã. Vamos que agora tu vai emagrecer. Como assim? Uhum. Né? É muito Cruel. desgastante, cruel, tóxico mesmo, como tu falasse no É. início, né? Eu acredito que nenhuma de nós falaria assim com uma amiga, com a nossa Jamais. filha, com ninguém, inclusive, nem com o Com cachorro, eu ninguém. acho, nem com a cachorra, né? Uhum. E a gente fala e se trata assim dessa forma. Então, eu acho que essa Essa é uma coisa que a conscientização minha mental psicóloga me primeiro. fala. Uhum, Uma coisa que a minha psicóloga me fala assim, por que que tu fala assim contigo? Com quem mais tu falaria assim? Aí eu uhum, paro pra pensar. Com ninguém. Então por que que tu fala assim com a pessoa que tu tens que amar mais no mundo? Aí eu, uhum. se trata mal assim. Feio? É feio falar Isso. assim contigo. Aí eu, tá, eu vou E, parar então. e Mentira, 10 minutos eu depois tô uso fazendo igual. Porque é muito forte, muito condicionamento, é condicionamento forte total esse lugar de a gente se odiar o tempo inteiro, de a gente se de detestar, de sentir a gente se culpa. tratar mal, sentir Uhum, culpa. isso. É A muito culpa mesmo, intenso. né? Para nós mulheres, a gente sente culpa por nascer mulher. Começa daí, É. né? Por toda essa questão de que mulher carrega todo um peso histórico e ancestral por ter nascido Bíblico, mulher. religioso. Total, total. Então, nascemos mulher, já vem uma carguinha de culpa. Passou na fila da culpa, já vem na mochilinha. Então, isso aí só vai aumentando, né? E eu acho que a gente é possível, é necessário a gente liberar essa sacola pesada da Uhum. culpa. Quem é obrigada a arrastar isso e ficar colocando ainda mais pedras sobre isso? E é possível, sim, nós mulheres vivermos de uma forma leve e prazerosa, sentindo prazer e Uhum. se permitindo existir, né? Porque a mulher se culpa por existir. Então, muitas vezes, tu É. se olhar no espelho e dizer, eu me permito existir exatamente como eu sou. Não importa Uhum. se eu tenho
milhões de defeitos. Eu uso, inclusive, isso, Mi, quando tem trabalhos de cura energética para determinados órgãos, de a gente conversar com Uhum. um órgão como se fosse um bebezinho amado, sabe? Que é coisa que a Uhum. gente não faz. E às vezes dizer, cabecinha querida, o que que tu queres? O que que tu quer de atenção hoje que tu tá doendo tanto? Né? E aí ter essa conversa. Esses dias eu fiz um procedimento no ouvido de uma menina que estava doendo muito e ela foi ali conversando com aquele ouvido e ressignificando várias coisas. No final da sessão ela já estava super bem, era algo que ela carregava lá da infância, de uma imagem mental de quando a mãe dela falou algo para ela que ela não Nossa. quis ouvir, né? Algo que bloqueava demais a liberdade dela de ser. Olha só como é forte Uhum. isso. Coisas que são gravadas no nosso subconsciente, que a gente Sim. não se dá conta. E quando a gente acessa tudo, todo esse lixinho mental e faz essa faxina, ai, que leveza. É essa leveza que eu aprendi para minha vida. É claro que nós temos altos e baixos, é claro que a vida, né, é essa Uhum. montanha russa e eu faço questão de mostrar isso hoje nas redes sociais. Ontem mesmo eu coloquei uma carinha assim para cima dizendo que dia, algo desse tipo. E não é para me vitimizar, é para mostrar mesmo que eu não quero jamais passar essa imagem de pessoa Uhum. perfeita como um dia eu passei. Eu não quero mais ser essa pessoa tóxica. Eu hoje sei que eu tenho uma responsabilidade, né? Nós temos, né, Uhum. Mi, de estar aqui Sim. colocando a nossa carinha para bater. Então, eu acho que isso também faz parte. Daí, algumas pessoas podem dizer, não, mas não é necessário. As pessoas querem ouvir coisas legais, coisas, né? Tá, ok. Tem pessoas que vão fazer você Uhum. rir Bastante sempre. perfil Eu para isso. tenho bastante perfil para isso. Eu coloco também essas partes minhas inteiras não tão Uhum. legais, porque eu acredito que isso ajude também. Hoje a gente fez toda uma discussão ali de formas com que as mulheres lidavam, por exemplo, com os dias ruins que estavam passando, e provavelmente ajudou muita gente nesse sentido. Uhum. Principalmente porque nessa pandemia tem sido muito sobrecarregado para as mulheres. As mulheres Muito. têm, assim, tá pesado pra gente, né? Tá. Assim, sabemos que existem homens que dividem os pesos, mas são poucos. A gente tem que entender isso e, por favor, homens, compreendam também. São poucos os homens que dividem a carga, que dividem o peso, que pegam, assim, né, o que é deles, o que é da criança deles também, criança que eu digo filhos, que eles também colocaram no mundo, e dividem, tá, beleza, vamos equilibrar, equalizar essa conta. Grande maioria Uhum, das coisas segue ficando com as mulheres. E isso é uhum. exaustivo, Esse é o... exaustivo. Então, eu não conheço, não converso com nenhuma mulher que me diga assim, não, tá tranquilo, essa pandemia tá de boa, não tô me sentindo mais cansada do que antes. Não existe essa mulher. Todas elas estão dizendo assim, pelo amor de Deus. Quando eu Uhum. achei que não podia piorar, piorou. Então, É e bem encontrar isso. espaços nesse momento para olhar para si também tem sido muito desafiador para a maioria das mulheres, porque a rotina está engolindo. A rotina tem Isso. engolido a vida das mulheres. E aí encontrar esses pequenos espaços até para se olhar no espelho, até para olhar o que quer comer, né? Ao Uhum. invés de, não, vou fazer o que a criança come, porque é mais fácil, ninguém demanda, tá tudo certo. Aí vai comendo igual uma draga, assim, né? Sem parar para olhar o que tá comendo. Tirar esse tempo para olhar para si também está sendo desafiador, né? E isso Tá. também é um processo de olhar para si, de amor próprio, de autoconhecimento, de colocar limites nos espaços e nas Uhum. pessoas que moram e limites, inclusive, nos filhos. Porque esse é um Uhum. processo importante que a gente precisa colocar também quando a gente Uhum. fala de parentalidade, né, Paula? As crianças Total. também precisam entender até onde eles podem ir, até onde é o espaço Isso. deles, até onde é o nosso espaço. E nesse momento de Isso. pandemia, o que eu tenho ouvido das mulheres tem sido isso, assim, como que tem sido esse relato nos teus atendimentos, nas tuas mentorias? Então, me foi uma surpresa de alguma forma para mim, ou não, acredito, né, que foi um fluir do universo. Eu já tinha atendido algumas crianças, as mulheres, né, é o meu carro-chefe aí, mas com a pandemia eu comecei a atender muitas mães, né, desesperadas e as crianças também, muitas crianças com medo, muitas crianças com dificuldade para dormir. Então, algumas que já eram minhas mentorandas me procuravam para o atendimento das crianças. E o trabalho com crianças é a coisa mais gostosa do mundo, mais leve, mais fácil,
Porque a criança tem pouquíssimas crenças, né? Ela está desenvolvendo essas Uhum. crenças. Então, tu faz uma sessão de 40, no máximo 45 minutos, elas me mandam logo pós-sessão feedback. Meu Deus, a minha filha é outra, o que tu fez? Nananana. Uhum. Porque é muito leve esse trabalho com crianças. Só que eu sempre falo, o trabalho com as crianças só vai funcionar e progredir se a mãe vier depois fazer uma sessão ou fazer essa sessão antes, né? Tem algumas Sim. mães que eu atendo mãe e filho. O filho talvez uma vez e a mãe outras vezes. Processos onde tem adolescente, daí sim, mais vezes o adolescente e a mãe. Porque daí já tem muito mais crenças, né? Já tem muito mais um relacionamento aí muito mais desgastado, então vamos ressignificar várias coisas. Mas foi interessante, Mi, que eu fiz um post essa semana perguntando qual era o maior desafio das mães agora na pandemia. E a maioria me escreveu que é justamente o que tu falou, essa dificuldade da rotina de dar conta. Resumindo, era isso, a dificuldade de dar conta de trabalho, de família. E teve mãezinha que me escreveu coisas assim de cortar o coração, de dizer, eu tô me sentindo nota 0. E eu tô me sentindo horrível, porque, né, eu disse para ela, eu te dou nota 1000 por tu observar isso e realmente te vulnerabilizar ao ponto de dizer que tu não tá dando conta. Dizer que você não está dando conta é já colocar um limite, né, Mi? É dizer que, ok, eu dou conta até aqui. Agora, comunicar isso para o outro é outra história. Né? E aí tem toda uma forma de comunicar isso para outra pessoa, que depois que eu descobri isso, a minha vida mudou. Não só com a Antonella, mas com o Fê. Essa é a coisinha que eu gostaria de falar. Então, essa comunicação não violenta é algo assim para mim que eu utilizo demais. Aí depois comecei a utilizar na mentoria e, né, a disciplina positiva tem tudo a ver com isso. Então, essa forma de tu comunicar, de tu fazer o pedido para o outro, de tu colocar esse limite até a tua expressão ou a tua expressão, de tu desenvolver esse respeito mútuo, né? No qual, primeiro eu tenho respeito comigo, né? Colocando um limite de forma firme e depois eu tenho respeito com o outro, colocando esse limite de forma gentil. E o gentil não é nini, porque as pessoas me ouvem falar isso e dizem, ai, mas eu não sei falar assim como tu fala. E eu digo, meu Deus, como é iludida, meu Deus, não sabe o demônio que eu sou em casa. Tem aquele Porque, memezinho, verdade, né? Ah, eu te admiro tanto, mas é porque tu não convive comigo. bem assim, porque, né, não é nada disso. Hoje ainda uma mãe me procurou dizendo, quero fazer o teu workshop para pais, mas eu não sou uma mãe zen como tu. Eu disse, querida, não se iluda. Da onde que você acha que eu sou uma mãe zen? Não existe isso, né? Eu digo, se Passa uma tarde lá em casa que você vai ver que zen que eu sou. Passe. Com uma geminiana que fala a cada 5 segundos, sem parar. A Antonella, né? Mas eu, como Ariana e ascendente em Leão, o fogo corre pelas ventas. Então, assim, é muito desafiador para eu exercitar a minha paciência. E se eu conseguir e consigo todos os dias desenvolver esse músculo da paciência, qualquer pessoa consegue, eu digo. Verdade. Porque a minha coisa impulsiva é demais. Eu não tenho nada dessa coisa zen. Inclusive, eu digo, eu busquei demais o autoconhecimento e comecei a trabalhar com isso de tanto me autotrabalhar, de tanto aprender com isso, de tanto fazer e dizer, cara, de novo isso na minha vida, não é possível, vamos arrumar essa bagunça aqui que eu fiz, né? Ou que eu participei, porque a gente nunca faz nada junto, né? Sempre uma cocriação. Então, essa forma de comunicar realmente, fazer os nossos pedidos para o outro, sabendo que sempre tem pelo menos 50% de chance de o outro aceitar ou não, de ele realmente, né, interagir aí contigo e te dar um sim ou não. E, nossa, demais, assim, ó, e até essa colocação da rotina, dos limites, né, de criar uma rotina colaborativa em casa, de colocar todo mundo numa reunião de família e dizer, eu faço reunião de família todo domingo aqui em casa, e aí a gente coloca na pauta, agora a Antonella, tudo ela diz, bota na pauta. Bastão falador. Bastão falador é importante. Ela, ó, o seu microfone está começando. Aí, esses dias peguei o microfone,
o verdadeiro aqui, era o prédio inteiro ouvindo a nossa reunião de família. Micão, está começando a reunião de família. E aí, papai, qual é o teu reconhecimento para a mamãe hoje? Cada Ai, que né, amor. pessoa da família se reconhecendo, ela reconhecendo o que a gente fez e colocando, olha, isso aqui, de que forma nós três, nós somos uma família pequena. Eu disse, quero até fazer outro filho para fazer uma reunião maior, se tá sem graça. Vem aqui em casa, amiga, tá tranquilo. Aqui em casa são só 5. De boa. Minha mãe mora aqui do lado, a gente pode chamar ela também, fica 6. Amor, a gente tem que ir se encaminhando para o encerramento antes que o Instagram corte a gente de Ai, vez. meu Deus, eu quero falar. Eu sempre faço isso, tá? Eu falo. Eu também então sempre faço isso, eu só consigo dizer tchau, beijo, te amo, assim. Eu não quero fazer isso contigo. Tá. Então vamos fazer. Não. A gente ainda tem tempo. O Instagram ainda não avisou os 30 segundos. Então tá. Então eu só queria dizer que essa reunião de família é muito importante, é uma das ferramentas da disciplina positiva. Eu vou colocar isso no workshop para pais que eu vou dar também. Eu lembro demais da nossa. Eu acho que foi até no teu salão de festas que a Lígia veio, né? Foi. Uhum. E era sobre disciplina, algo sobre disciplina positiva. Sim, sim. Criação consciente, criação com apego. Né? Uhum. Foi ali que começou também toda essa minha busca. Foi tudo no mesmo ano. No ano de 2016 eu comecei o meu autoconhecimento, comecei a fazer curso de disciplina positiva, porque, né, uma coisa puxa a outra. Sim. E fui até que esse ano eu disse, meu Deus, se eu atendendo tanta criança, eu vou fazer um curso de educadora parental, logo vou me formar, para que eu consiga dar cada vez mais essa condução, não só na minha família, como para as mães aí que me procuram também. E está sendo maravilhoso. E que mais nós podemos falar agora que tem tempo? Paula, eu fico muito feliz, assim, sabe que eu sou arquiteta, né? Tenho formação de arquitetura e muitas pessoas me perguntam, poxa, Michelle, a arquitetura é um trabalho rentável, né? É um trabalho que te gera status também, então, assim, se for olhar, sair da arquitetura e ir para o trabalho de mulheres não faz muito sentido, né? Mas o que faz sentido para mim são esses relatos como esse que tu estás trazendo, assim, né? A transformação na vida de uma mulher está gerando transformação na vida de quantas mulheres? Então, a tua vida foi transformada a partir de uma roda de gestantes em que estávamos eu, a Fabíola, a Gabriela, depois a gente trouxe a Lígia, tu já estava em outro momento de outra transformação, então a gente trouxe a Lígia com todo o conhecimento dela. Então, através do trabalho meu, da Sandy, da Gabi também, de todo esse movimento que a gente fez, e toda a tua transformação que ajuda quantas outras mulheres, então, às vezes, é uma ação que a gente faz que vai somando em quantas outras ações e transformações de tantas outras famílias. Então, é isso que faz sentido, né? Por isso que é isso que me move, é essa emoção, esse sentimento, esse desejo de que as famílias sejam tocadas através do nascimento, que as mulheres sejam transformadas. Quando a mulher é transformada, toda a sociedade é transformada, porque ela transforma não só o companheiro ou a companheira que vive com ela para estar integrada nesse movimento de transformação, como também a sua criança, que está nascendo, que vai ficar, né, na nova geração e que vai ter outros filhos que também já vão ser transformados. Então são essas coisas que movem meu coração e saber de todo desse movimento através, né, não tem dinheiro ou status, né, Mi? Não tem dinheiro ou status que bata isso. Não. É realmente divino. E o desejo que eu tenho no meu coração é que isso possa ser uma coisa acessível para todas as pessoas, né, Paula? Porque a gente sabe que essa informação da humanização do nascimento ainda é uma coisa elitizada, né? Então, na época tu foi para Floripa, ainda hoje é uma coisa elitizada em Tubarão. E o meu desejo do coração é que isso ainda seja uma coisa assim, que em toda a unidade básica de saúde a gente tenha uma transformação nas mulheres dessa maneira. Talvez nem todas cheguem a ser educadoras perinatais, mas que elas consigam colocar em prática na vida delas essa transformação social. Acho que já vai ser um grande ganho. Com certeza. Meu bem, passar isso para as próximas gerações. Pode falar. Não, e passar isso para as próximas gerações, né? Imagina que geração incrível a gente vai ter. Que mudança social maravilhosa a gente vai ter a partir disso. Sim. Eu tenho tempo um de sonho ler um que eu... ou não? Claro que tem. Eu acho que tem, porque eu não sei que hora certa que a gente começou, então eu tô só na expectativa aqui do Instagram dizer
Então Termine. tá, Ah, 30 segundos. Termina então. Ó, 30 vamos terminar segundos. contigo lá. Ai, acho que não vai. Será que Corre. dá? Então vamos lá. A maneira como nos alimentamos diz muito sobre nós. Ser compulsivo é comer todo o amor, afeto, reconhecimento que nunca recebemos. Purgar é regurgitar as frustrações, medos e diálogos indigestos. Restringir é rejeitar as experiências do mundo. O medo de ter e depois perder é tão grande